boa tarde mais uma vez. Tá. Bom, boa tarde mais uma vez. Nós vamos falar sobre o digestório, né? Aí, o sistema digestório, nós vamos iniciar pela cavidade oral. Tá bom? Vamos olhar algumas lâminas aqui na cavidade oral, dando uma geral sobre esse sistema, que é extremamente complexo, como a gente discutiu um pouco mais cedo, né? E por isso ele acaba tomando grande parte da terceira unidade, porque realmente, além de uma grande quantidade de órgãos, existe uma variação considerável entre as espécies, né? O hábito alimentar provoca modificações no digestório. Então, assim, se você analisar a língua de um gato, ela tem a mesma organização da língua de um cachorro, mas existem peculiaridades na língua do gato que são diferentes da língua do cachorro, que é diferente da língua do cavalo. O esôfago, por exemplo, do cachorro, ele vai ser diferente do esôfago do cavalo. Não sobre a organização geral, mas vocês vão encontrar observações, detalhes, especialmente no epitélio, que você vai perceber a diferença. Os animais que se alimentam de alimentação mais fibrosa, eles têm um epitélio queratinizado, enquanto que aqueles animais que teoricamente se alimentam de vísceras, eles já têm um epitélio menos queratinizado, né? Então, assim, a gente tem na cavidade oral, assim, formando o teto da cavidade oral, uma estrutura que a gente chama de pálato. Esse pálato ele tem duas porções, né? O pálato duro e o pálato mole. Aqui nós temos uma lâmina do pálato duro. No pálato duro, você percebe que há projeções da mucosa, certo? Ao longo desse pálato duro. Essas projeções são chamadas de rugas, as rugas palatinas, né? São essas estruturas aqui. O pálato ele vai ser revestido por um epitélio estratificado pavimentoso. O grau de queratinização desse epitélio vai variar com a dieta do animal, tá certo? Então, no digestório, quando você analisar queratinização epitelial, você tem que pensar qual é a dieta daquele animal. Então, animais que se alimentam de alimentos mais fibrosos, ou mais duros, eles tendem a ter uma maior queratinização, né? Abaixo desse epitélio, nós vamos encontrar um tecido conjuntivo, que forma uma estrutura desse epitélio, que é um tecido conjuntivo denso no modelado. Próximo ao epitélio é evidente que esse tecido conjuntivo ele é frouxo, como a gente já discutiu algumas vezes, e apoiando esse tecido conjuntivo, nós vemos uma placa óssea. Então, isto é o pálato duro. Vamos aproximar. Então, você percebe aqui, ó, uma placa óssea, né? Todo mundo consegue identificar isso aqui é o osso, tá? Os osteócitos, temos caverzianos, né? Isso aqui é o osso, periósteo, tecido conjuntivo que forma essa mucosa, né? Tecido conjuntivo denso modelado, bem definido aqui. Você consegue identificar, então, um epitélio de revestimento, né? Aqui essa região das papilas, né? A gente chama lá de papilas dérmicas, as papilas formadas de tecido conjuntivo, as cristas epiteliais. E esse epitélio aqui, a gente chama de paraqueratinizado. Esse termo paraqueratinizado não é todo lugar que aparece, mas ele apenas significa para você que existe eu também conhecido como não queratinizado. Mas na cavidade oral, eles costumam utilizar esse termo paraqueratinizado, né? Então, a gente olhando aqui o epitélio, nós percebemos que o núcleo da camada mais superficial ainda parece viável, né? Ainda tem núcleo, então não houve a morte da célula, né? Vocês conseguem perceber aqui, ó, o extrato granuloso que a gente tinha discutido antes, né? Ó? Então, no pálato, essa é a estrutura do pálato duro, certo?
Ah, não tem nada. O que chama a atenção da gente são essas estruturas aqui, que são as rugas, que nós observamos, inclusive, anatomicamente, né? E elas são importantes para auxiliar o direcionamento do alimento no sentido da faringe, tá? Que palato duro. Como é que eu vou saber que eu estou olhando o palato duro? Você vai sempre observar isso. Eu tenho uma estrutura óssea, tecido conjuntivo e esse epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Isso aqui caracteriza o palato duro. Se fosse o palato mole, você não encontraria esse osso, poderia encontrar, além disso, músculo e tecido conjuntivo dentro do modelar. Quando a gente olha a língua ela vai apresentar duas porções. A língua ela apresenta, né, é um órgão muscular extremamente importante, auxilia na mastigação, auxilia na deglutição. A língua ela é formada por uma grande quantidade de músculo, e o que é interessante observar é que esse músculo ele ocorre em várias direções, né? Esses músculos se prendem aos ossos aqui, por exemplo, o ióide, né? E ele, então, tem essa função. Pelo fato de você observar a língua com vários feixes musculares em várias direções, você permite que a língua tenha vários movimentos, para cima, para baixo, para o lado. Em alguns animais, a língua pode apresentar o que a gente chama de liça, né? Típico lá nos felinos, né? A gente tem uma liça que permite uma dobra, fazer com que a língua fique como se fosse uma colher. Isso auxilia na captação de líquido, né? Existem estruturas especiais na língua. A língua, então, externamente, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, normalmente queratinizado nessa porção dorsal, enquanto que na porção ventral o epitélio é não queratinizado ou paraqueratinizado, certo? Vou aproximar aqui para a gente perceber. Então, percebam aqui, né, um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, tá? Enquanto que na porção ventral da língua, o epitélio é estratificado pavimentoso, normalmente não queratinizado. Esse peixe aqui está queratinizado. Nesse animal está queratinizado, mas normalmente ele aparece não queratinizado, certo? Na porção dorsal da língua, todo ele, só essa porção, todo ele. Na porção dorsal da língua, nós observamos essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas, que são papilas, né? Então, a porção dorsal apresenta papilas. E essas papilas recebem nomes, tá certo? Pelo fato dessas papilas serem pontiagudas, elas foram conhecidas como papilas filiformes, certo? Ok? Papilas filiformes. A língua do gato, especialmente rica nessas papilas, né? Essas papilas são importantes porque elas auxiliam na apreensão do alimento. Auxiliam realmente, como faz com que a superfície da língua fique rugosa, então ela acaba auxiliando na fixação do alimento, certo? Observem aqui, ó, musculatura da língua formando feixes musculares em várias direções, né? Então, você está vendo um corte, e você vê cortes longitudinais, transversais e oblíquos, né? Então, isso mostra mais uma vez aquela organização da língua, tá? Então, aqui tudo isso é papila filiforme. Observe que na língua nós podemos encontrar, dentro da musculatura, glândulas salivares, né? Aliás, em toda a cavidade oral, nós encontramos glândulas salivares. Essas glândulas salivares são chamadas de glândulas salivares menores. Nesse caso, nós temos
unidades secretoras mucosas, aqui, ó, unidades secretoras mucosas, e aqui, unidade secretora serosa, né? Então, os dois tipos podem aparecer na língua, as duas variações, né? Ou seja, uma secreção um pouco mais viscosa e uma outra secreção mais fluida. Então, mais uma vez, papilas filiformes. Tranquilo, todo mundo? Papilas filiformes? Percebam aqui aqui também uma língua, você percebe a porção dorsal da língua, né? Como é que eu sei que é a porção dorsal? Eu estou observando essas estruturas aqui, ó, que são papilas também, certo? São papilas, certo? Quando a gente aproxima aqui, a gente percebe, mais uma vez, os feixes musculares, né? Várias direções, observe tem um corte, uma grande quantidade de glândulas salivares menores, né? Tanto serosas quanto mucosas. Vocês percebem aqui na papila, formada por um tecido eixo, formado por um tecido conjuntivo frouxo aqui na proximidade do epitélio, né? Você observa uma grande quantidade de linfócitos, ok? Linfócitos. Ao longo do digestório, nós vamos encontrar acúmulos linfóides. Esses acúmulos linfóides são importantes porque eles funcionam como uma vigilância do sistema imune, né? A cavidade oral, o digestório como um todo, acaba recebendo, entrando em contato com vários antígenos, né? E, por conta disso, existe uma grande quantidade, então, de linfócitos organizados próximos a essas mucosas. Esse tecido linfóide associado à mucosa é coletivamente conhecido como MALT, né? Mucose Associated Lymphoid Tissue. Aí, em algumas estruturas, formam, né, realmente aglomerados significativos que você consegue, inclusive, observar anatomicamente, né, como é o caso lá das placas de Peyer, que você vai encontrar lá nos intestinos. Você consegue ver isso também de uma grande forma lá no intestino grosso, em especial ali no apêndice, certo? Então, aquilo tudo, um tecido linfóide associado à mucosa. Observe aqui, ó, um tecido, o epitélio de revestimento, o epitélio estratigado pavimentoso queratinizado, né? E vocês observam que esse epitélio apresenta uma estrutura diferente, né? Olha, existem células que formam uma espécie de barril, né? Uma espécie de barril, tá vendo? Essa estrutura é diferente do epitélio de revestimento. O que é isso? O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Veja que ao longo do epitélio nós observamos essas estruturas aqui, ó, em forma de barril. Alguém tem ideia? Algumas papilas, né? Isso aqui são papilas linguais. Glândulas, não. Essas estruturas aqui são o que a gente chama de botões gustativos. São essas estruturas aqui que levam a informação sobre os sabores, né? Sobre o sabor, as diferentes sabores, né? O salgado, o doce, o azedo e assim por diante, certo? Então, algumas papilas apresentam na sua estrutura esses
corpúsculos ou botões gustativos. Normalmente, nessas regiões de sulco, né? A papila se projeta e ocorre um sulco. Nessa região lateral, normalmente a gente encontra assim. Essa papila é uma papila chamada foliácea. Normalmente a gente encontra botões nas papilas foliáceas e também nas papilas circunvaladas, tá certo? Eu queria só que você observasse uma coisa interessante. Vocês estão vendo aqui, ó, glândulas salivares menores. Vocês percebem um ducto aqui, ó. Esse ducto está se abrindo exatamente nesse sulco. Essas glândulas, coletivamente, são conhecidas como glândulas de von Ebner. E a importância delas é fazer com que haja um fluxo aqui, limpando constantemente esses botões. Então, quando o alimento está sendo mastigado, ele vai, aos poucos, caindo nesse suco, né, partículas, e vão estimulando esses receptores. Isso aqui é um neuroepitélio, né? Vão estimulando essas células, e isso daqui vai levando essa informação para o sistema nervoso central. Se você tiver com esses botões todos ocupados, vai ter uma hora que você não sente mais gosto, ou aquele gosto. O sistema nervoso ele tem uma capacidade importante de desligar algumas sensações. Se você fica todo o tempo mandando a mesma informação, ele simplesmente desliga, porque ele já sabe que é aquilo. Então, você acaba não sentindo mais aquele sabor. Então, essas glândulas, elas, então, limpam essa região. Certo. E eles limpam essa região constantemente, tá bom? Então, esse são as glândulas de von Ebner. Tá? Depois aqui, mais uma vez, a língua, né, o epitélio das papilas foliáceas. Tranquilo aqui? Filiforme a gente já viu. Essa estrutura aqui, também estou vendo a língua, né? Aqui um corte normalmente na porção da base da língua, né? Mais uma vez, eu estou vendo aqui a língua em um corte diferente, mas eu consigo perceber as glândulas salivares menores, mucosas e serosas. Eu consigo perceber o epitélio de revestimento, eu vejo papilas foliáceas e eu vejo essa papila aqui, ó. Percebam que essa papila, a gente está vendo apenas uma face, né? Então, esse suco que está aqui, ele cerca toda a papila. Essa papila é chamada de circunvalada, né? Ela está dentro de um pocinho, certo? Assim como na foliácea, também apresenta botões gustativos, tá? Botões gustativos. E aqui as glândulas que vão ajudar a limpar, né? Estão sempre associadas a elas. São as glândulas de von Ebner. Tranquilo? Papila circunvalada. Né? Veja que só tem aqui, não tem nessa região, né? Que a papila é essa estrutura, isso daqui é um sulco onde ela está inserida, né? Ela é chamada, então, de circunvalada. Deixa eu ver o que mais. Pronto. De língua, basicamente é isso, né? A fungiforme. Outra papila. Papila chamada fungiforme, né? Porque ela tem essa forminha que lembra um cogumelo. Ok? Papila fungiforme. Tá? Papila fungiforme. É interessante que vocês observem que nem todos os animais vão ter todas essas papilas, né? O que é comum, todo mundo tem filiforme. Normalmente existem circunvaladas. Pode haver foliácea e pode haver fungiforme. Nem todo mundo vão ter todas, né? Mas essas são as estruturas que você pode encontrar na língua. Tá? E qual a importância dessas papilas? Mecânicas e sensoriais, né?
que a língua, aquela discussão que a gente fez, sob o ponto de vista de auxiliar na deglutição, auxiliar na mastigação, e também auxilia na fonação, né? Esôfago. Como vocês devem ter visto no livro, a videoaula não estava disponível, né? Então, assim, como vocês viram, alguns já estudaram, o digestório, ele apresenta uma estrutura geral, certo? Certo. Tá bom. Eu vou jogo tudo para vocês. Então, assim, existe uma coisa que a gente chama de estrutura geral. Então, quando a gente analisa o digestório ele é um grande tubo, né? Eu tenho uma cavidade oral, que ela tem a sua peculiaridade, a partir da entrada do digestório. E aí eu tenho a organização geral do tubo. A organização geral do tubo, você observa o tubo digestório formado por camadas concêntricas. Assim como a gente fazendo uma analogia, né, com o circulatório, onde a gente tem um sistema de tubo e a gente tem camadas concêntricas, alguma coisa semelhante a gente vai observar aqui. Isso, os vasos também têm essas camadas, né? A gente também vai observar aqui no digestório. E as camadas vão receber os seguintes nomes. A camada mais interna vai ser chamada de mucosa. Logo depois da mucosa, a gente vai ter uma camada chamada submucosa. Depois a gente tem uma camada muscular e depois uma camada serosa, tá? Então, essa é a organização geral do digestório. O que é mucosa? A mucosa, o termo genérico mucosa, significa um epitélio de revestimento das cavidades úmidas. Isso é mucosa. No digestório, a mucosa é o epitélio e o tecido conjuntivo que o acompanha. Como vocês sabem, não existe epitélio ser um conjuntivo, né? Uma vez que a maioria absoluta dos epitélios não apresenta vaso sanguíneo. Então, ele precisa estar associado ao tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é conhecido como lâmina própria, certo? O que é lâmina própria? Lâmina própria é o tecido conjuntivo que dá suporte ao epitélio daquela mucosa. Então, a mucosa apresenta o epitélio de revestimento e a sua lâmina própria. Tranquilo? Se a mucosa desse órgão precisa, por conta da função dele, apresentar uma certa mobilidade, a mucosa apresenta uma musculatura que pode ser mais ou menos desenvolvida. E essa musculatura é conhecida como lâmina musculares ou muscular da mucosa. Ok? Então, a mucosa vai ter três estruturas: o epitélio de revestimento, a sua lâmina própria e a muscular da mucosa. Ok? O epitélio de revestimento, ele pode ser o quê? Ele pode ser estratificado, pavimentoso, queratinizado ou não, dependendo de quê? Da dieta do animal. Ele pode ser cúbico, ele pode ser cúbico simples e ele pode ser cilíndrico simples. Então, essas vão ser as variações que a gente vai encontrar, tá bom? Ao longo da mucosa. Varia com a função do órgão. Exemplo, esôfago. Qual a função do esôfago? O esôfago, ele faz a conexão da faringe ao estômago. É uma estrutura que vai receber um alimento que foi mastigado, mas ainda é grosseiro. A função dele é de conexão. Então, esse epitélio vai ser de que tipo? Estratificado, pavimentoso, podendo ser queratinizado ou não. Tranquilo? Qual é a função do estômago? A função do estômago é promover a digestão, principalmente das proteínas. Então, é uma estrutura que apresenta uma
um saco que apresenta uma estrutura glandular, onde há a secreção desse suco gástrico, esse conjunto de enzimas, que vão fazer a digestão dessas proteínas. Então, o epitélio, ele é cúbico, ok? Existem várias glândulas associadas a esse epitélio, certo? A essa mucosa. Então, a mucosa glandular. Quando a gente olha, por exemplo, o intestino, qual é a função do intestino? Uma das funções do intestino seria a absorção dos nutrientes digeridos, mas também promover digestão dos alimentos, porque nem tudo foi digerido até o estômago. Então, digestão e absorção. Como é que é esse epitélio que vai fazer essas duas coisas? Então, ele é um epitélio simples, cilíndrico, e associado àquela mucosa, você pode encontrar glândulas secretoras que vão auxiliar no processo de digestão. É evidente que ele vai receber, né, o intestino vai receber enzimas de outros órgãos, né, como, por exemplo, o pâncreas. A gente vai discutir depois. Então, vai ter essa estrutura ao longo todo o digestório, ok? Ao longo de todo o intestino. Então, botou na mente que a mucosa vai variar com a função que aquele órgão está desempenhando. E assim vai ficando mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui agora o esôfago. A gente já sabe que o esôfago apresenta uma mucosa formada por um epitélio estratificado pavimentoso, nesse caso, não queratinizado. Não significa dizer que todo o esôfago é assim, certo? Você observa aqui a lâmina própria. Você observa aqui uma muscular da mucosa, certo? Então, isso aqui, ó, aqui é músculo, né? Daqui para cima, daqui para cá, eu tenho a camada mucosa. Abaixo da camada, certo? Abaixo da camada mucosa, a gente vai observar uma submucosa. A lâmina própria é isso aqui, né? Ó. Lâmina própria. É esse tecido conjuntivo aqui, ó. Certo? Lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa. Aqui não está completo, né? Aí aqui é a camada muscular. Deixa eu explicar a questão dessa queratinização. A queratinização, ela é uma adaptação do epitélio. Quando tiver atrito, esse epitélio, ele sofre queratinização, certo? Se você imaginar, por exemplo, a nossa espécie, a gente se alimenta normalmente de um alimento que foi cozido, foi assado, esse negócio é mole já, a gente come carne, peixe, frango, a gente come arroz, macarrão, né? Come até folha, mas é bem molinha, uma alfacezinha molinha, não é assim? Imagine um ruminante comendo todo um material fibroso, certo? O que ele está engolindo acaba provocando a queratinização desse epitélio no sentido de proteção desse epitélio aqui. Então, é por isso que eu tenho queratinização, certo? Então, a queratinização, ela é uma diferenciação dos epitélios frente ao atrito que ele está sofrendo. E isso você vai observar dependendo da espécie que você estiver olhando, tá bom? Então, aqui a gente fechou mucosa, né? No caso, a mucosa do esôfago. Aqui você observa a camada muscular. Note que eu tenho
uma camada de células orientadas, tá vendo? De forma circular. Ó, o órgão está aqui, né? Está circular, né? E externamente ele está como longitudinal. Então, eu tenho uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. Ok? Então, a camada muscular normalmente são duas camadas, pode ter três, né? Dependendo do órgão, se esse órgão é muito muscular, se é necessário haver uma movimentação muito forte nesse órgão, ele acaba tendo três camadas, como acontece, por exemplo, no estômago, né? O estômago é um órgão muscular que tem uma intensa atividade contrátil. Então, ele tem três camadas de músculo, certo? Normalmente, que eu não estou vendo, mas normalmente na camada submucosa existe um plexo que a gente chama de plexo submucoso. O que é esse plexo? Esse plexo é um conjunto de gânglios do sistema nervoso parasimpático que você vai observar na região da submucosa. E a gente encontra também um plexo que a gente chama de plexo muscular. Isso aqui, ó, é um plexo muscular, também conhecido como Auerbach. E aqui você tem gânglios, né? São um conjunto de gânglios do sistema nervoso parasimpático, né? Então, a gente vai observar, então, gânglios do sistema nervoso parasimpático na musculatura e na camada submucosa, certo? E esses gânglios estão fazendo o quê? Regulando a atividade do órgão, tanto contração quanto secreção desse órgão, certo? Aqui é o gânglio muscular, da camada muscular, no caso aqui do esôfago, tá bom? Mas isso é uma característica geral, né? Então, mais uma vez, são 4 camadas: a camada mucosa, submucosa, muscular e a serosa. A camada mucosa a gente já detalhou. A camada submucosa sempre formada por um tecido conjuntivo denso modelado. Bom, eu digo sempre, mas biologia, né, tem as minhas variações, né? Mas normalmente formado por um tecido conjuntivo denso modelado. O que outra estrutura nós vamos encontrar na submucosa? O plexo submucoso, que é isso que eu já falei sobre o sistema nervoso parasimpático. Na camada muscular, normalmente nós temos 2 camadas de músculo, podendo ter 3, e entre as camadas musculares nós vamos observar o plexo muscular, também plexo nervoso associado ao parasimpático. E nós temos uma serosa. O que é serosa? A serosa é um epitélio pavimentoso simples, apoiado em um tecido conjuntivo muito delicado, que reveste externamente essa estrutura. Qual a importância da serosa? Impedir que os órgãos grudem um no outro, tá certo? Tudo que está na cavidade abdominal está revestido por uma serosa. E como essa serosa é um epitélio tocando outro epitélio, o epitélio desliza sobre o outro. Se fosse tecido conjuntivo, a gente teria o tecido conjuntivo grudando no epitélio. E aí dificultaria a movimentação dos órgãos na cavidade abdominal. A mesma coisa vai acontecer quando a gente estiver olhando aqui a cavidade torácica. Os órgãos que estão na cavidade torácica, eles também são envolvidos por uma serose, né? A pleura, por exemplo, envolve aqui o coração, o pulmão, a gente tem o pericárdio envolvendo o coração. Nessa porção daqui para cá, eu tenho um pedaço do esôfago que a gente chama de cervical. Esse esôfago cervical, ele não apresenta serose. Ele apresenta o quê? Uma adventícia. E o que é essa adventícia? Uma camada de tecido conjuntivo que ajuda a fixação do esôfago à traqueia. Tá certo?
Quando o esôfago ganha a cavidade torácica, o esôfago torácico, então ele passa a ser envolvido por uma serose, tá certo? Então, o esôfago cervical, ele tem uma adventícia, o esôfago torácico vai apresentar uma serose. Existe uma outra característica aqui do esôfago, é quanto à sua musculatura. Vamos olhar aqui, eu não sei que pedaço é esse aqui. Vamos olhar isso aqui mesmo. Tá bem fraquinho. Vocês conseguem perceber aqui que tem uma certa estriação aqui, ó. Ó, percebendo? Aqui está estriado e aqui é liso. Bem leve, né? Porque aqui, o que é que acontece? No esôfago, a gente vai ter a porção mais cranial do esôfago, ela vai ser formada, a sua musculatura, basicamente por músculo esquelético. Por quê? Para dar controle ao animal, o animal engole de forma consciente, certo? Então, você tem o controle da deglutição. E aí, você controla, então, você tem condição de controlar essa parte do esôfago. A parte torácica do esôfago, normalmente, ele é toda lisa, certo? Agora, isso varia também com as espécies, certo? Existem animais que boa parte do esôfago é estriado, porque o animal tem um bom controle dessa movimentação do esôfago. Por exemplo, os ruminantes, que colocam o alimento do rumen para a cavidade oral para ser mastigado e volta. Então, você tem um controle muito grande disso aí. O animal sabe o que ele está fazendo, não é inconsciente, né? O animal não está aqui de repente, opa, tem uma coisa na minha boca. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, como você tem esse controle, você pode ter a variação nessa musculatura, tá bom? A musculatura, via de regra, como é uma víscera, via de regra, no digestório, a gente tem músculo liso. O esôfago é essa exceção, porque você tem essa peculiaridade, o animal tem esse controle, tá bom? Então, aqui tem, só para deixar registrado isso daqui. Vamos lá. Aí, nós temos o longueiro do estômago, né? Aqui para o estômago de cá. Aí você olha aqui. Isso aqui é o estômago. Essa porção aqui é mucosa. Mucosa. A camada muscular. A camada submucosa. Certo? Aqui é a muscular da mucosa. Vou aproximar aqui. Muscular da mucosa. Certo? Muscular da mucosa. Submucosa. Muscular. Isso daqui é o epitélio da mucosa. A mucosa do esôfago vai apresentar dois tipos de epitélio. Um epitélio de revestimento e um conjunto de glândulas, certo? O estômago, ele é um saco, né? Saco. Vocês viram isso na anatomia, parece um saco, tal, tem a forma de um J, tal. Aí o que acontece? Existem 3 regiões anatômicas no estômago, né? A região que está mais próxima ao esôfago, a gente chama de cárdia. A região mais próxima do intestino delgado, a gente chama de piloro. E existe uma região entre as duas que a gente vai chamar de fundo, o fundo do estômago. Então, a região fúndica, tá?
Então, a região cárdica, fúndica e pilórica. Existem 3 regiões. Essas regiões se diferenciam, sob o ponto de vista, além da questão de localização anatômica, também se diferenciam, sob o ponto de vista de glândulas. As glândulas são mais curtas na região do cárdia, enquanto que na região do piloro, na região fúndica, elas são mais profundas, voltam a ser mais curtas na região pilórica. Normalmente, na região do cárdia, nós temos uma grande quantidade de glândulas. Deixa eu ver aqui. Aqui, só mostrando aqui o exemplo. Ó. Aqui eu tenho o esôfago e aqui eu tenho o cárdio, tá vendo? Essa região aqui é formada provavelmente por glândulas curtas, com maior quantidade de células mucosas, certo? Nessas glândulas aqui. Observe aqui o que eu já tinha comentado sobre aquele tecido linfóide associado à mucosa, né? Ó. Isso aqui não é patológico, tá certo? Ah, eu encontrei um nódulo linfático e tal. Não, normal. No digestório é normal você encontrar esse tipo de coisa. Certo? Se fosse outro órgão, você podia pensar em qualquer coisa. Mas... voltando para cá. Então, a gente vai ter essas diferentes glândulas. Aqui já mostrei essa mesma lâmina. Então, essas aqui são as glândulas cárdicas, né? Então, o epitélio de revestimento. Vou olhar aqui. O epitélio de revestimento, ó. O epitélio de revestimento, apresentando células mucosas, né? Aqui, revestimento. As glândulas. Observe nas glândulas que você tem células acidófilas. Nós temos células mucosas, né? Essas células aqui secretam HCl, são células parietais. Essas células secretam mucina, né? Na região fúndica, você tem um maior número de células secretando pepsinogênio, né? São essas células aqui. Vamos olhar já as glândulas fúndicas. Conseguem perceber que as glândulas são maiores, mais profundas do que as glândulas da região cárdica? Vou voltar. Epitélio de revestimento, a quantidade de glândulas. Essa região as glândulas são retas, né? Tubulares retas, relativamente curtas. Quando a gente olha a região fúndica, dá para perceber que elas são mais profundas. Né? Aqui tem coloração especial, só para evidenciar aqui as células que estão produzindo o pepsinogênio. Nem ficou bom. Ficou bom, não. Mas aqui vocês veem isso tudo é glândula. O que essas glândulas estão secretando? Duas coisas. Pepsinogênio e ácido clorídrico. O pepsinogênio ele se transforma em pepsina em meio ácido. Então, o ácido clorídrico liberado pelas células parietais faz com que haja a catálise do pepsinogênio em pepsina. E essa pepsina, então, passa a degradar a proteína que está no alimento, né? Aí você olha para mim e diz assim, como é que uma célula secreta ácido clorídrico? Alguém tem ideia? Vá pensando aí como é que isso acontece. O que acontece com o ácido quando ele está em solução?
ele ioniza, não é assim? Então, o ácido clorídrico em solução, ele é H+, e Cl-, não é assim? Então, o que é que essa célula faz? Essa célula tem uma bomba de próton, ou seja, um conjunto de proteínas que fazem uma secreção ativa de hidrogênio, né, próton, e uma outra bomba de cloro. Então, ela fica secretando hidrogênio e cloro, cloreto, né? O próton e o cloreto. Dessa forma, cria-se um ambiente como se eu estivesse o ácido clorídrico em solução. Dessa forma, o pH do estômago ele cai absurdamente, chegando a perto de 2,5. Tá? Então, esse é o mecanismo que a célula usa. Para fazer isso, existem várias enzimas que trabalham aí, como, por exemplo, a gás carbônica, que transforma, que libera, auxilia na liberação desse hidrogênio, tá certo? E o cloreto é captado da corrente sanguínea e simplesmente jogado aí para a região do intestino. Então, é assim que há a secreção do ácido clorídrico. Aqui você tem, então, a mucosa, né, intestinal, aqui o epitélio de revestimento. Vocês estão observando aqui, ó, o epitélio de revestimento, ele segue até um determinado ponto, onde se abrem as glândulas. As glândulas vão se abrir aqui. Então, essas porções aqui, onde se abrem as glândulas, são chamadas de fossetas gástricas, tá certo? Então, eu tenho uma mucosa, essa mucosa sofre uma invaginação e volta. Essa invaginação aqui que vocês estão vendo, ó, formou um pocinho, certo? Esse pocinho é chamado de fosseta gástrica. Então, quando você olha um estômago, mesmo na anatomia, você vê um monte de pontinho. Esses pontinhos são as aberturas dessas fossetas gástricas aqui. E essas fossetas gástricas abrem, então, a passagem da secreção dessas glândulas aqui. Tá? Aí, aqui, uma outra, né, porção fúngica. Aqui você tem a glândula, você está observando que a glândula apresenta células mais carregadas, coradas de forma basofílica, né? O citoplasma bastante corado, basofílico, e outras são coradas de forma com citoplasma bastante acidófilo, né? Então, essas células aqui, ó, são as células chamadas de parietais. Elas secretam o quê? O HCl. E essas células são as células principais. Elas secretam o quê? Secretam pepsinogênio. Certo? Então, veja a grande quantidade dessas células, né? Certo? E aqui, mais uma vez, as focetas gástricas e tal. Eu só chamando a atenção dessas células aqui. Então, isso aqui é mucosa, até aqui, mucosa, aqui é a muscula mucosa, aqui é a submucosa, e aqui é a camada muscular, certo? Camada muscular. 3 camadas de músculo, né? Uma circular, uma oblíqua e uma longitudinal. Fúngica, piróica. Só mostrando mais uma vez como tem diferença, né, nessas glândulas, né? Essa região aqui é uma região pilórica, né? Você observa a maior quantidade de glândulas mucosas, né? Você não vê tantas glândulas, as glândulas com tantas células parietais aqui, né? Nem células principais, né? Tá vendo aqui? E elas são curtas e aparentemente ramificadas, né? Por que é que eu sei que é ramificado? Porque eu estou vendo os pedacinhos cortados, né? Uma curta e ramificada. Só para a gente encerrar, deixa eu só mostrar aqui. Acho que tá bom.
Não, aqui mesmo. Ó, isso. Então, aqui eu tenho uma região pilórica, né? E, de repente, aqui eu chego na região do duodeno, né? Aqui eu vou ter duodeno. Observe que no duodeno começou a aparecer uma grande quantidade de glândulas mucosas, né? O que essas glândulas vão fazer? Essas glândulas vão proteger esse epitélio da ação do ácido que vem aqui desse alimento. Esse alimento é extremamente ácido, né? Quando ele chega aqui na região do intestino delgado, no duodeno, existe uma grande quantidade de glândulas, né, as glândulas duodenais aqui, que vão fazer o tamponamento desse alimento que está vindo do estômago. Mas isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Ok, ok. Então, eu vou interromper aqui a gravação